Pastor, ele ficou me olhando, tipo assim, sou eu? Com uma carinha, tipo, sou eu. Deus abençoe. Eu pensei que ele ia fazer uma apresentação, tudo mais, jogo de luzes, né? Não é nada disso. Pastor. Boa noite. Graça e paz. Amém. Maravilha. Quem estava aqui ontem? Opa, olha aí, ó. Bênção. Quem não veio ontem? Seus pecadores, vocês não vieram ontem. Vocês tinham que ter vindo. Ai, ai. Gente, foi uma bênção ontem, amém? Quase matei eles de frio aqui. Quase 2 horas de culto. Uma maravilha, né? Tinha gente que quase dormiu ali. Não vou entregar quem é, porque né, a gente não pode fazer isso, né? Mas foi bênção, amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo. Nós queremos te louvar, te agradecer. Peço que o Espírito Santo de Deus, tu és muito bem-vindo nesse lugar. Tu és bem-vindo para abençoar as nossas vidas aqui presentes, as pessoas que vão assistir esta palavra, nós os abençoamos. Pedimos que o Senhor nos ajude nesse tempo a entender no Espírito aquilo que o Senhor quer falar conosco, a entendermos profundamente tudo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, amém. Amém? Amém. Então ontem nós falamos sobre 5 tipos de família, e dentro desses tipos de família nós vimos pontos positivos, uma carrada de ponto negativo, né? A gente gosta dos negativos, né? A gente precisa corrigir eles. E tinha alguns pontos positivos em cada uma das famílias. E hoje eu quero falar um pouco sobre as pessoas da família. Não a família em si, os tipos de família, mas cada um de nós tem uma impressão digital da nossa família. Nós somos impressos pelos nossos pais, obviamente, né? Pai e mãe. Nós somos impressos pelos nossos avós. Nós somos impressos pelos nossos irmãos, todos que conviveram conosco, deixaram uma marca em nós. Amém? Nós, a maioria eu falo muito isso, que muitas das coisas boas que nós temos no nosso caráter, na nossa vida, não veio da igreja, veio dos pais. Os pais imprimiram valores em nós. Quantos de vocês aqui o pai falou: meu filho nunca roube nada de ninguém? Quanto aqui o pai falou assim: se você trouxer alguma coisa da escola que não seja seu, você vai ter que devolver? Está vendo? Os valores vêm de casa. Muitos dos valores que nós temos hoje vieram da nossa casa. Por que você trabalha? Porque o seu pai um dia disse: seja trabalhador. Trabalhe, se esforce. E os nossos pais, eles imprimiram algo em nós. Os nossos irmãos, né? Principalmente os mais velhos e os menores. Quem aqui é filho do meio? Tipo assim, teve um mais velho, teve um mais novo, você ficou no meio. Quem que é? Oh, Jesus, olha, no final a gente vai fazer uma oração especial por vocês. É sério. Gente, se tem alguém que sabe o que é sofrer nessa vida, é o filho do meio. Amém ou não amém? Raramente o filho do meio foi o predileto. Porque quando veio o mais velho, geralmente o pai adota o mais velho. Ele gruda no mais velho. E quando vem o segundo filho, ele tem a mãe. Está ali com a mãe, ele está de boa. Ele tem a preferência da mãe. E aí a mãe vai e engravida. E o que acontece com aquele filho que tinha a preferência da mãe? Tinha. Ela vai dar atenção para quem? Para o menorzinho. E você vai ficar procurando o quê?
Onde é que eu me encaixo nesse lugar? O pai é de alguém, a mãe está com alguém e eu. Eu lembro de uma pastora, uma vez, ela tinha 2 meninas. Quando nasceu a segunda menina, ela tinha saído de casa. Eu não sei que ela foi, não sei se ela foi numa venda ou no mercado próximo. E quando ela voltou, a filha mais velha, né, de 2 aninhos, estava com o cabo da vassoura batendo no berço da pequenininha, querendo acertar ela. E se pega, mata a criança. Ainda bem que ela não tinha nem força e pontaria de suficiente para... Ela queria exterminar a irmãzinha. Coisa ruim, né, gente? Eu vou te falar uma verdade. No reino animal, várias espécies têm somente 2 filhos. E muitas vezes o mais velho mata o mais novo. Porque ele sabe que os pais só vão alimentar um. E muitas vezes na nossa casa é mais ou menos assim. A gente queria ter matado o mais novo para ficar só 2. O do meio é geralmente aquele que está procurando o amor da mãe, está procurando o amor do pai, e ele começa então a manipular o ambiente para ele conseguir algumas migalhas de amor. Tudo isso a gente aprende na família. Nossa, irmão, aquela irmã é tão manipuladora. Entenda ela. Provavelmente é uma filha do meio. Por quê? Porque o filho do meio tem que fazer mais força para conseguir atenção, afeto, carinho, atenção, né? E tem a síndrome do filho único. Quantos aqui são filhos únicos? Olha aí, pouquinho, hein, gente? O filho único, gente, é um privilegiado. Por que ele é privilegiado? Porque ele não disputa com ninguém. Ele é o centro das atenções, é o rei da casa, é o senhor do ambiente, né? Pensa num filho revoltado quando você já tem uns 6, 7 anos e a mãe engravida. Aí a revolta bate. Perdeu um trono que era só dele. Pensa na luta, né? Mas os filhos únicos têm um privilégio. Não disputa com ninguém, né? Dentro das famílias nós vamos também encontrar os princípios bons que derivam da crença de família. Cada família tem uma forma de crer. Outras não creem em nada, mas a maioria das famílias crê em algo. Sempre crê em alguma coisa. E essa crença vai passar de pai para filho. Ela vai ser herdada. A gente vai deixar isso para os filhos. E hoje em dia nós temos que pensar, não é no mundo que nós vamos deixar para os filhos, mas os filhos que nós vamos deixar para o mundo. Porque hoje nós estamos vivendo uma crise da identidade familiar, né? Como eu falei ontem, família hoje o conceito tradicional de família está parecendo que é errado, que é pecado, que é cafona, que é estranho. Mas na verdade Deus construiu a família dessa forma. Amém? Romanos capítulo 12, versículo 2. Isto, na minha está um pouquinho diferente. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na minha fala, transformai, né, a vossa mente, transformando a nossa mente naquilo que Deus tem para nós, não estando no padrão do mundo. Qual que é o padrão do mundo hoje? O padrão do mundo hoje é não Deus. É o padrão onde que Deus não está no centro da família. Os filhos tomam decisões e fazem escolhas,
E a família, os pais têm que respeitar a escolha dos filhos. E eu acho isso muito estranho, né? No mundo que nós estamos vivendo. Hoje mesmo eu encontrei um vídeo que, de certa forma, me chocou. Um menino trans, de 14 anos, filho de médicos, tinha colocado silicone nos peitos. E eu fiquei assim, 14 anos, os pais permitem que faça transição de gênero, se ele não é responsável para dirigir. E eu estou vendo que nós estamos caminhando para um mundo onde os padrões de Deus estão sendo torcidos. E não só torcidos, mas tipo assim, todo o padrão de Deus está sendo ridicularizado. Tipo assim, se você não é um pai que libera geral, você é o pai cafona. Você é um pai que não é moderno. Mas a Bíblia está falando para eu transformar a minha mente, não no padrão do mundo, mas no padrão de Deus. Aquilo que Deus criou é onde vai estar a bênção de Deus. Gente, vamos pensar numa sociedade que não se reproduz. O que vai acontecer com uma sociedade que não se reproduz? Qual vai ser o destino, o futuro dela? Ela vai acabar. Ela vai terminar. Existem alguns países que já estão em processo de autoextermínio. Por quê, gente? Não é porque as pessoas não casam. Elas casam, mas elas não querem ter filhos. E sabe por que elas não querem ter filhos? Para não perder o seu corpo, para o corpo não ficar feio, para você continuar com um corpo bem bonitinho. Então você não tem filhos. Você não tem filhos porque dá trabalho, porque é caro, porque é um investimento para a vida toda, né? Então não tenha filhos. E nessa promoção de não ter filhos, alguns países da Europa investiram massivamente para que as famílias tivessem o chamado controle familiar. Então as pessoas começaram a não ter filhos. Elas tinham um cachorrinho, um gato, um papagaio, mas não um filho. Você já viu? Já conhece casal pai de pet? Quantos de vocês conhecem casal pai de pet? Eu conheço alguns, casal pai de pet. Eles não têm filho, mas têm um cachorrinho que chamam de filho. Tem um gato que chama de filha. É amigo meu, gente. Eu já não acredito que você está chamando esse ser de filho. Então nós temos um ambiente hoje familiar totalmente disfuncional. Não está nem nos 5 tipos de família, esse tipo de família. Não está, nós não estudamos hoje, ele não está ali. Não existe esse tipo de família. E é interessante que, dentro dessa lógica, alguns países da Europa estão num ritmo que não tem mais retorno. Porque eles não estão tendo filhos para se reproduzir. Como assim, pastor? Se você olhar para trás de você, faça uma conta rápida. 4 gerações atrás de você, quantas pessoas existem? Faz uma conta rápida. Seu pai, sua mãe, seu avô, o avô da sua mãe, o avô do seu pai, agora o seu bisavô, o pai dele, a mãe dele. Quantas pessoas dá em 4 gerações? Tem algum matemático aí? Rapidinho? 36 pessoas. Você precisou de 36 pessoas para ser quem você é. Só você. Se você só tiver um filho, e cada um tiver só um filho,
essa sociedade vai diminuir e vai encolher. E esses países então estão fazendo o quê? Uma promoção, leva 2 por 1, né? Se você tiver um filho na Europa, na França, na Itália e na Alemanha, você ganha uma ajuda do governo por 2 filhos. Só para ter filho. Porque o que está acontecendo nesses países? Os muçulmanos começaram a migrar para lá. E quando o muçulmano migra para a Europa, ele leva quantos filhos com eles? No mínimo 10 ou 12. Mas ele leva também 2 esposas. Em pouco tempo são 24 em cada família. Cada esposa com 10 filhos. Sabe o que está acontecendo com a Europa? Está sendo conquistadas pelos muçulmanos sem eles precisar explodir bomba nenhuma. Eles só estão se reproduzindo ali. É que nem rato, né, gente? Vem de cambada. Encher os países. Você não precisa impor para que o Espírito Santo haja na sua família. Você precisa ser. E eles vão ver sendo aquilo que Deus vai fazer na sua vida, na sua família. Deus quer moldar as nossas famílias para aquela linda família de vínculos, né, que a gente viu ontem. A família que seria o ideal de toda família. O nosso alvo, nossa meta é a família de vínculos, né? Mas primeiro nós precisamos que Deus molde cada um de nós. Você não consegue fazer um molde para a família toda. Mas quando você, a sua esposa, seus filhos buscam a Deus e veem o processo de transformação de Deus, vê os milagres de Deus, você não precisa impor aos filhos que orem, impor aos filhos que busquem a Deus, porque eles vão ver Deus transformando sua vida. Hoje você tem que ser melhor do que ontem e amanhã melhor que hoje. Esse é o nosso alvo em Deus, em Cristo. Nós não devemos ficar na crise de Gabriela, né? E essa síndrome de Gabriela só entenderão os que têm mais de 50, eu creio. Os jovens não sabem o que é isso. Sabe? Eles estão bem informados, Jucumerada aí, hein? O que é a síndrome de Gabriela? Eu sou assim, vou ser assim e não mudo. Né? Era a música da novela. Né? Mas, gente, Deus, Ele não veio, não nos fez com uma personalidade que não pode ser mudada. Deus nos deu uma personalidade, mas ela pode ser transformada pelo poder do Espírito Santo. E quando a nossa personalidade é transformada, a nossa casa também é. O ambiente da nossa casa também é transformado. Qual o ambiente de casa que nós temos? Um ambiente de paz, de harmonia, um ambiente de guerra e discussão, um ambiente de gente frustrada e de cara fechada, ou aquele ambiente onde cada um está num canto, não se comunica, não tem relacionamento. O ambiente que sai todo mundo, ninguém fica em casa. Já viu esse ambiente? Leva o filho para a creche, o pai e a mãe vão trabalhar e a casa fica vazia. Quando chega de noite, cada um para o seu canto. Não tem relacionamento, não tem diálogo. E no final de semana tem que achar alguma coisa para fazer, para distrair, para não ter que ficar junto com aquele povo. Achar um passeio, achar alguma coisa, porque não consegue estar juntos. Mas tudo isso porque muitas vezes o Espírito Santo não é aquele que está regendo as nossas vidas, né? A maior luta nossa, gente, não é contra o diabo. Sabia, Fabi? Que a nossa luta não é contra o cão. A nossa maior luta se trava dentro de nós e é contra
a nossa carnita. La carne, hermanos, pelea contra el espírito. A carne vai lutar contra o espírito o tempo todo por algo que tem em nós também. Por que a carne e o espírito? Para conquistar a alma. Se a tua carne conquistar a sua alma, ela venceu. Se o seu espírito conquistar a sua alma, ele venceu. A Bíblia diz: o espírito está pronto. E o que é que acontece aí? Qual é essa conquista? A alma está à nossa vontade e às nossas emoções. Se a nossa vontade for conquistada pela carne, o que a gente estaria fazendo hoje? Nesse frio? Tomando chimarrão, chocolate quente, embaixo das cobertas. Eu ia dizer assistindo o Faustão, mas ele não está mais. Então ninguém mais assiste ele. Essa é a tua carne. Agora você está aqui é porque o seu espírito venceu. O seu espírito conquistou a tua vontade. Ou então a tua esposa te ameaçou. Também vale. Também vale. Se não, você vai hoje. Né? Hã? Né? Ainda bem que a mulher não veio. A nossa maior luta é essa, gente. E andar no Espírito, depender do Espírito, é algo que não acontece do dia para a noite. Andar no Espírito não é algo assim automático, pastor Nivaldo. Você tem que ter um esforço diário para conseguir isso. Você tem que decidir andar no Espírito. Gálatas 5:25. Vamos lá ver o que diz a Bíblia. Eu não vou mais dar os versículos para vocês aí. Não vou mais. Não vai ter mais versículos. Vocês vão ter que trazer Bíblia para ler. Se bem que nem eu levo também, a Bíblia fica no celular. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Gente, viver no Espírito é uma coisa fácil. Pastor, é fácil. Tem pessoas que chegam assim para a gente assim: eu queria a tua unção. Não, filho, não funciona assim. Pastor, ora por mim que eu quero receber a sua unção. Eu digo: não vou orar não. Porque se tudo fosse assim, ninguém ia fazer nada. A unção vem para quem busca, galera. Tem que pagar um precinho. Como que eu vou ter unção? 0800, joelho no chão. Ou melhor, 0800, 2 joelhos no chão. Por quê, gente? Porque é o tempo que você tem que ter com Deus. Um tempo de relacionamento com Deus. Um tempo de busca de Deus. Né? Ali na Jocum, eu sei que não preciso pregar isso para Jocumeiro, porque Jocumeiro é obrigado a ter. Não é nem porque ele quer. Tem uma hora para ele estar lá. Ele está designado, uma hora própria para aquilo. Deveria ser assim, né? Mas quando nós temos tempo com Deus, quando nós nos dedicamos à oração, quando nós nos dedicamos à palavra e deixamos Deus falar conosco, Ele vai nos transformando. E à medida que Deus vai me transformando, o meu lar também é transformado, porque Ele vai receber essa influência. A minha casa vai receber essa influência. Essa influência vai se estender, ela vai alcançar as pessoas, vai alcançar os filhos e vai transbordar da tua casa para fora dela, vai alcançar os teus vizinhos.
vai alcançar quem relaciona contigo. Por quê, gente? Porque geralmente, quando, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu já tive muito dessa experiência, de quando tem algum problema em volta de casa, o povo que não crê, que não vai na igreja, que não ora, vem na tua casa bater e pedir para você orar. É só o bicho pegar lá que eles vêm buscar oração aqui. Por quê, gente? Porque eles sabem que ali tem a presença do Espírito Santo. Eu via isso desde criança. Quando a gente era criança tinha culto, né? Na quarta-feira na nossa casa, lá no fundo do Santa Bárbara, lá em Curitiba. E os vizinhos daquele bairro todos sabiam que tinha o culto. Muitos deles participavam. Mas tinha alguns que iam numa casa para cima, aonde tinha um centro. Participavam do centro espírita lá. Mas quando dava errado, eles iam para o centro e não funcionava, onde é que eles iam? Lá em casa. Vocês podem orar? Quando é que tem reunião? Quando é que o pastor vem? Gente, uma casa onde o Espírito Santo atua, ela vai ser um referencial em volta do teu bairro, em volta da tua rua. Porque você sabe que ali tem alguém que busca e Deus opera. Uma casa, um lar de bênção. Quando nós nos casamos, eu e a Cleusa, a gente buscou muito isso. A gente orou bastante para que a nossa casa fosse um lar de paz. E o que é um lar de paz? É um lar onde a gente vai não só ter a nossa paz, mas a gente vai expandir essa paz para onde tem conflito. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas é muito necessário que você saiba mediar um conflito, que você saiba trazer paz entre um casal, ajudar um casal que está passando por uma dificuldade. Quantos de vocês são um referencial, uma pessoa confiável de conselho no bairro onde você mora? Que as pessoas podem ir lá e buscar um conselho quando você está passando uma necessidade de saber, não, essa é uma casa de paz, eu posso buscar um conselho aqui. Ou essa é uma casa de fofoca, você busca um conselho, daqui a pouco o bairro todo sabe o que aconteceu, porque você foi falar com a pessoa errada. Não, né? Nós queremos ser esse referencial de Deus. E ser cheio do Espírito Santo também é necessário para que a gente tome decisões acertadas, para que a gente corrija, exorte outras pessoas, para que a gente restitua. Tem uma coisa muito interessante que às vezes acontece, não sei se na sua casa ou não, mas às vezes pode acontecer uma discussão, não pode? Pode acontecer uma desavença, alguém falar ríspido com alguém e a coisa ficar meio estranha, mas aí você vai ter o teu tempo com Deus e Deus fala contigo e diz assim, volta lá, acerta isso, restitui isso, pede perdão ali. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós somos essa pessoa que vai trazer o conselho, que vai trazer o conserto dentro de casa. Não estou falando de fora, estou falando de dentro. A Bíblia diz que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. E tem coisas dentro de casa que vai te deixar irado. Mas a Bíblia fala que quem é guiado pelo Espírito Santo, ele leva paz. Tem um momento, pode ter um momento de ira? Pode. Mas depois tem que haver paz, conserto. E quando é que eu sei que eu preciso consertar alguma coisa? Quando o Espírito Santo me convence de que eu errei, me convence que eu estou errado. Romanos 8:6, vamos dar uma olhada ali? Romanos 8:6. Eu não acredito. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz.
A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Por quê, gente? Porque a carne ela não quer agradar a Deus. Por isso eu preciso submeter ela através do Espírito Santo. Romanos 5:5. Romanos 5:5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Pastor, eu tenho uma bronca com alguns louvores. Eu vou confessar com você aqui, eu tenho uma bronca com alguns louvores. É daqueles louvores que diz assim: Senhor, vem e me enche, vem e me enche. Gente, a Bíblia está falando, você já tem o Espírito Santo. Você não precisa mais ser cheio, você só tem que acessar. Quantos entendem isso? Você já é cheio. Eu lembro de um pastor, o pastor Ismael, que a gente tinha lá na Fonte da Vida, na Vila Camargo. O pastor Ismael, ele pregava na quarta-feira, geralmente no culto de oração. E tinha uma irmã que a oração dela no culto de oração era: Senhor, me enche. Toda quarta-feira ela orava para Deus encher ela. E um dia ela estava orando e o pastor Ismael, muito sabiamente, foi do lado dela, se ajoelhou e disse assim: Senhor, não enche não. A irmã levou um susto. Não enche não, porque está vazando, Senhor. Não dura uma semana esse enchimento. Está furado esse vaso. Quantos querem ser cheios? É isso. Nós já temos o Espírito Santo. Mas qual é o nosso problema? Não é ser cheio, é que nós não acessamos. A gente não para ouvir Deus. A gente não para obedecer Deus. A gente não para deixar Deus moldar coisas da nossa vida, transformar o nosso caráter. A personalidade é o presente que Deus nos deu, mas o caráter é o nosso presente para Deus. Deus quer trabalhar com a nossa personalidade, para que o nosso caráter devolva para Deus um culto, devolva para Deus um cheiro suave, dessa vida cheia dEle, cheia do poder e da graça dEle. O dom de Deus está sobre a nossa vida, mas quanto mais eu busco em Deus, mais sensível eu fico ao Espírito Santo. Quanto mais sensível ao Espírito Santo, mais a minha família vai alcançar um coração sábio. Aquela família, ela vai ser uma família cheia de dons, cheia de habilidades, cheia de milagres, cheia de graça de Deus. E ela vai ser acessada por outras pessoas, porque as pessoas estão clamando por pessoas cheias de Deus. O mundo quer ver a manifestação dos filhos de Deus. Abra aí em Romanos 8, 19, acho que é. Deixa eu ver, que até eu me perdi aqui. Isso, 8:19. Não estou tão ruim assim. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Por quê? Ou a revelação dos filhos de Deus, ou a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos de Deus vai trazer cura, vai trazer restauração, vai trazer paz, vai trazer a ação do Espírito Santo. Não só para a tua família, mas para todos que convivem e relacionam com você. Amém, gente? Então nós temos que ter o alvo.
de sermos essa família bendita do Senhor. A família bendita do Senhor vai ser essa família que vai influenciar, que vai alcançar, que vai abençoar a sociedade em volta. Vai abençoar as pessoas que estão ao teu redor. Amém, gente? Glória a Deus. Eu quero orar com vocês. Eu creio que todos aqui já têm uma aliança com Jesus, amém? Mas eu quero pedir que Deus nos dê a graça para que nós sejamos essas famílias benditas. E aquelas famílias que ainda não estão integralmente em unidade em Cristo, para que Deus também faça isso. Gente, tem uma coisa muito importante nisso. Eu lembro de uma vez que a gente estava aconselhando uma pessoa. E as pessoas diziam assim: irmão, eu queria ganhar o meu esposo para Deus. Eu queria conquistar o meu esposo para Jesus. E eu disse assim: mas você é um exemplo para que ele queira viver o que você vive? A sua vida, ela exemplifica Jesus para o seu cônjuge? Ele vê Jesus em você? E aí eu sempre conto uma experiência que eu contei para essa pessoa também. É uma história, tá, gente? Né? Mas um certo pastor tinha uma irmã na igreja e o marido dela era muito ruim. Pensa numa peste. Pensou? Ele era pior. O homem, ele não deixava a esposa ir na igreja. Se ela fosse na igreja, ele aprontava em casa, batia nela quando chegava, bebia. Era aquela família caótica. E essa irmã, ela foi reclamar para o pastor do seu esposo. Ela sempre pedia oração, sempre pedia oração. Sabe aquela pessoa que é a primeira da fila de oração? O marido é um traste, não tem jeito. Então, o pastor então disse assim: irmã, eu tenho um plano. A irmã topa realmente resolver esse problema? Claro, pastor. Então tá. Eu falei com o irmão João, que tem a farmácia lá na esquina. Ele vai lhe dar um remédio para você colocar na comida do seu esposo. Com 30 dias, Deus vai levar ele para a glória. E você vai poder servir a Jesus. Tá bom, irmã? Tá bom, pastor. Ela não aguentava mais. E ela foi lá e falou com o farmacêutico. Só que o pastor disse assim: ó, tem uma coisa. Tudo que o teu marido quiser nesses 30 dias, você vai fazer. Você vai fazer a melhor comida. Você vai deixar essa casa limpa. Você vai organizar. Você vai conversar com esses meninos. Você vai deixar os meninos quietos quando ele chega. Deixar ele assistir o jornal dele. Você vai fazer tudo que ele gosta. Tá combinado? Tá, pastor. Mas por quê? Ele disse assim: para ninguém desconfiar. Ah, tá bom. E você não pode vir falar comigo, e nem com o irmão da farmácia. O irmão João vai te dar o remedinho, você vai dar para o teu esposo. Combinado? Combinado, pastor. Ela foi na farmácia, pegou o remedinho, levou para casa. Todo dia, gotinhas de remedinho na comida do marido. Mas fazendo tudo que o marido gostava. Tudo que ele queria, organizando a casa. A mulher virou uma bênção. E aí, passou 15 dias. A irmã veio na fila de oração: pastor, preciso falar com a senhora. Eu disse: não, senhora. Não quero nem orar pela irmã. Foi mais uma semana e ela foi lá na farmácia. O farmacêutico se escondeu dela. Mandou um recadinho pelo funcionário: não posso falar com a senhora. Deu 20 dias. Ela foi na casa do pastor, sentou lá na porta. E o pastor não atendeu ela. Sondou pela janela, saiu pelos fundos.
E a irmã desesperada. Deu 25 dias. Ela sentou na frente da porta da igreja no domingo, antes de abrir a igreja. Quando o pastor chegou, ela estava lá sentada. Pastor, eu preciso falar com o senhor. Ele disse assim: o que está acontecendo? Ele já está doente? Não, pastor, sou eu. Mas o que aconteceu, irmã? Eu não quero mais que ele morra. Mas por quê? Porque ele mudou, pastor. Disse que quer vir na igreja. Está um amor comigo, pastor. Me apaixonei pelo miserável de novo. Aí o pastor disse assim: glória a Deus, irmã. Então vem aqui me dá um abraço, porque era só água que você estava dando para o teu marido. Não tinha nada no veneno. Era para você dar um glória a Deus essa hora agora. Cadê o avivamento das irmãs? Gostaram, né? Quando alguém muda, a outra pessoa também muda. Se você está fazendo tudo igual, o resultado sempre vai ser igual. Então, alguma coisa que você está fazendo igual, você tem que fazer diferente. E o resultado vai ser diferente. Vamos ficar de pé, para parecer que está acabando? Eu quero agora que você pense nos teus familiares, aqueles que não conhecem Jesus. Todos nós temos um primo, um tio, um irmão, um pai, uma mãe, um esposo, alguém que não tem Cristo ainda, que não está vivendo no Evangelho, que não está se relacionando com Deus. E eu quero que você pense nessa pessoa e fale com Jesus. Diga para Jesus assim: Senhor, eu gostaria muito de ser resposta para essa pessoa. Eu quero ser uma resposta tua para aquela pessoa. Me dá a oportunidade de poder testificar do Senhor para ela. Senhor, me ajuda a ser essa pessoa que vai influenciar a vida dessa pessoa, para que ela te conheça, para que ela tenha relacionamento contigo, para que ela tenha aliança contigo. Eu gostaria que nós pudéssemos interceder agora por essas pessoas. Senhor, obrigado por esse tempo, Pai. Nós queremos agora pedir mesmo que o Senhor alcance aqueles que nos são caros, aqueles que nos são preciosos, Pai. Deus, eu oro para que o Senhor nos dê a estratégia do Senhor, estratégia do Espírito Santo, para conquistarmos os corações daquelas pessoas que precisam ainda ser conquistadas. Também eu oro para que o Senhor nos dê estratégias para que o nosso lar seja um lar de paz, seja um lar que vai conquistar as pessoas ao redor, e seja esse lar que é um referencial, famílias referenciais, Pai. Foi o Senhor quem criou a família, e o Senhor criou a família com uma finalidade: ser uma bênção na terra, trazer realmente paz na terra. Pai, eu oro que cada lar aqui seja um lar de paz. Senhor, nós oramos para que o Senhor repreenda o mal, realmente, que o inimigo não esteja mais atuando nesse lar, trazendo confusão, discussão, brigas, desavenças, em nome de Jesus. Mas que a paz do Senhor, que excede o entendimento, flua nesses lares, flua nesses ambientes agora, em nome de Jesus. Eu abençoo cada lar, cada pessoa que está assistindo pela internet ou que vai assistir. Eu oro abençoando a sua família, a sua casa. Eu oro em nome de Jesus, Pai, que haja paz nesse ambiente. Repreende o inimigo, envia os teus anjos para limpar esse ambiente, em nome de Jesus. Pai, que a tua paz possa habitar ali, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela obra que o Senhor tem para fazer na vida das nossas famílias. E eu creio que o Senhor vai nos dar famílias fortes nesta igreja, que o Senhor vai trazer aqueles que estão longe e afastados. Senhor, o Senhor é o Deus de amor,
É o Deus que nos atraiu com cordas de amor. E eu peço que o Senhor atraia cada um dos irmãos com cordas de amor, daqueles que estão distantes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.